Olá, sejam bem-vindos a Lost Mansion. Eu me chamo Anastácia E eu, Kanzel. e hoje seremos seus anfitriões. Sente-se, ou deite confortavelmente, como preferir, porque hoje falaremos do Marble Man, Marble Madness 2. Primeiramente, para falarmos de Marble Man, teremos que falar do primeiro jogo, Marble Madness, que é basicamente um jogo de plataforma para arcade que foi produzido pela Atari em 1984, em que o jogador teria que conduzir uma bolinha de gude por 6 pistas que possuem inimigos e obstáculos em seu percurso. Marble Madness até que foi bem recebido, considerado até mesmo um jogo cult, que por sua dificuldade elevada e por seu level design ser em 3D, Whoa, nice graphics! e uns outros fatores fizeram com que ele se tornasse um queridinho dos jogadores da época. Sendo assim, o público até ficava chateado pelo fato de que ele tinha somente 6 pistas para jogar, fazendo com que uma sequência do jogo se tornasse cada vez mais desejável e aguardada. Como sua sequência estava sendo aguardada pelos jogadores, logo ela foi anunciada, sendo Marble Man, Marble Madness 2, planejado para ser lançado em 1991. Este novo jogo teria mais pistas e teria até ganhado um novo mascote, o Marble Man. O jogo estava completo, seus gabinetes estavam preparados, tendo até 2 versões diferentes. Um deles teria a trackball, como no gabinete do Marble Madness, e outra completamente nova, que teria um joystick no lugar da trackball. Isso dava mais opções de escolha para o jogador, que poderia decidir se gostaria de jogar o novo jogo em sua maneira tradicional ou não. Vários gabinetes foram construídos para o Marble Man, e eles existem em algum lugar por aí, só que a ROM do jogo ainda não foi disponibilizada. E enquanto ela não for disponibilizada, muitos jogadores continuarão preocupados com isso, uma vez que, quando as ROMs não são disponibilizadas, é possível que as CPUs dos gabinetes sejam danificadas com o tempo, já que elas são bem antigas. Algumas pessoas acreditam que quem quer que possua os gabinetes hoje tenham pelo menos uma cópia da ROM guardada consigo só por caso de acontecer algo. De acordo com o arcademusing.com, tem um usuário que não só possui mas 2 gabinetes do jogo. Outro gabinete está nas mãos do desenvolvedor do próprio Marble Man, o Bob Flanagan. Outra pessoa que possui o gabinete até postou um vídeo do jogo no YouTube, já que ele tem a ROM em seu computador. Mas então, temos mais detalhes do jogo? Bom, é claro, o jogo permitia que até 3 jogadores pudessem jogar, cada um sendo uma bolinha de cores diferentes, e ele teria 17 níveis novos. Entre um nível e outro, teria até mesmo um novo minigame de pinball. Nesses novos percursos também, as bolinhas de gude teriam diferentes habilidades, como de ficar gigante, invisível e até mesmo de voar. E o status desse jogo é perdido. E você deve estar curioso para saber o que aconteceu com o Marble Man. Afinal, ele estava sendo muito aguardado e foi bem sucedido em seu primeiro jogo. E a verdade pode parecer bem devastadora, já que a Atari observou o sucesso de Street Fighter 2, que iria revolucionar a tendência do mercado, que os jogos de luta estavam se tornando cada vez mais e mais populares. Então, a empresa notou que Marble Man estava muito ultrapassado na época e simplesmente foi engavetado, dando espaço para o seu novo jogo de luta, Guardians of the Hood. É estranho até ouvir isso, o jogo estava pronto, os gabinetes já estavam montados e recebeu tanta dedicação para no fim levar um pé na bunda da própria empresa que preferiu desenvolver um jogo que de certa forma não foi tão marcante quanto o Marble Madness foi para o público. É entristecedor saber desse jogo, que até ganhou um mascote, foram produzidas novas músicas, mais percursos e que tinha até bastante propaganda para promovê-lo. Sendo assim, o que vocês acham sobre isso? A Atari errou em sua decisão ou ela só tentou se garantir com as novas tendências? Afinal, era muito comum as empresas tomarem esse tipo de decisão, que nem sempre era a decisão mais sábia. E essa escolha de pegar um jogo completo e desistirem dele logo antes do seu lançamento parece algo muito mais comum do que imaginamos. Em outro vídeo nosso, do Sox the Cat, podemos ver que Marble Man Marble Madness 2 não foi o único que foi abandonado no esquecimento mesmo estando completo. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo e compartilhar com outras pessoas. Até a próxima!
When you're ready for a real challenge, you're ready for Marble Madness. There are deadly steelies, marble munchers, acid pools, digital waves, vacuum cleaners, catapults, pistons, pounding hammers, killer birds, and they're all after you. Do you have what it takes to reach the silly maze where everything's upside down, or the ultimate maze where even the maze moves? Do you have what it takes, or will Marble Madness make you lose your marbles? Marble Madness. And coming soon, Jordan versus Bird, one-on-one for your Nintendo.